Olá, meus irmãos. Estamos aqui novamente por ocasião da nossa escola dominical. Temos trabalhado, então, nesse ano, aqui agora, a partir de fevereiro, já temos trabalhado o tema das parábolas e as parábolas em Lucas. Os irmãos certamente já notaram que nós não estamos olhando todas as parábolas, mas apenas algumas selecionadas para que possamos ter um panorama geral. Aprendamos com elas e possamos interpretá-las de forma correta, entender qual que é a mensagem de Jesus e a utilidade, a intenção dele para usar essas histórias que são histórias práticas, mas sempre com um fundo teórico e teológico muito importantes. Sendo assim, vamos lá, a nossa parábola de hoje está lá em Lucas 14, dos versos 15 ao 24. Lucas 14, do 15 ao 24, que diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e por este momento de aprendermos mais sobre o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a entender perfeitamente a mensagem que o Senhor tem para nós através da tua palavra e que possamos colocá-la em prática. Para isso pedimos a tua iluminação no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós temos aqui mais uma parábola. E essa parábola ela tem um foco um tanto diferente das outras parábolas que nós temos visto até agora. O foco principal dela, nós vamos averiguar e vamos chegar a essa conclusão, o foco está dirigido principalmente aos judeus. Bom, isso não quer dizer que ela não tenha aplicação para a gente, muito pelo contrário, mas apenas para mostrar aos irmãos, porque pode ser que nós estejamos aqui lendo e ficamos pensando: poxa, será então que esse convite ele foi feito para os eleitos e os eleitos não receberam? Não, a gente sabe que quanto à salvação, quando o Senhor chama, não há como dizer não. Então a questão não é essa, mas é uma coisa um tanto diferente, nós vamos compreender ao longo da parábola, certo? Vamos lá, no versículo 15, ele já começa dizendo que alguém ouvindo tais palavras. Então a gente tem que dar uma olhadinha aí no que está acontecendo antes, né? No nosso contexto. A gente vê que essa nossa parábola tem início no final da anterior, quase que uma já ligada à outra. Então, ela tem início, na verdade, com a resposta de um homem à parábola anterior. E a parábola anterior, Jesus havia falado que era melhor ser humilde e, se chegando em algum lugar, se colocar num lugar mais humilde, mais distante, para poder ser chamado para um lugar mais próximo. E ainda faz o alerta a quem estava dando a ceia, para convidar, quem dá o jantar para quem dá a ceia, para convidar aos pobres, os aleijados, os coxos e os cegos.
e este, fazendo isso, terá uma recompensa na ressurreição dos justos, ou seja, no dia final. Diante dessa afirmação é que nós temos a nossa parábola, que inicia-se a, a fala de Jesus acerca do que nós veremos agora, certo? Então, imaginem só essa resposta, né? Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. E de fato, meus irmãos, que alegria será ceiar com o Senhor, não é mesmo? Imaginem só que quando nosso Senhor Jesus voltar, Ele nos levará para poder cear com Ele. E é claro que é uma figura escatológica, ou seja, do fim dos tempos, né? Estar à mesa com o Senhor, uma grande celebração. E esse homem, dizendo essa frase, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, é bem possível que ele esteja sendo sincero e dizendo, bom, será certamente uma alegria quando nós pudermos ceiar com o Senhor. Mas talvez haja aí uma pitada também de ironia, no sentido de, ora, que alegria grande estar lá no reino de Deus, comendo o pão. É claro que todos nós estaremos, lembrando o contexto que estava acontecendo anteriormente. E aí então, no versículo 16, Jesus introduz a parábola propriamente dita. Porém respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. É interessante notarmos nessa pequena virada na conversa que Jesus faz quando ele insere a parábola, não é? Parece que ele está conversando sobre... ele continua conversando sobre aquilo que ele estava falando. Então é de uma forma muito sutil, ele continua dizendo sobre ceia, sobre convite. Então, de uma forma muito natural, ele introduz o assunto da ceia e o assunto do convite, que são os principais aqui na nossa parábola de hoje. Pois bem, aparentemente esse daqui é o primeiro convite. Veja lá, o finalzinho, né, do versículo 16. E convidou muitos. Ora, por que o primeiro convite? Nós veremos no próximo versículo que há mais um convite ainda. E nesse primeiro convite, os convidados são muitos. Então ele foi lá, fez o primeiro convite, convidou a muitos. E aí no versículo 17, versículo seguinte, ele diz assim, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Aqui nós vemos um segundo convite, o segundo convite desse grande anfitrião. E aí nós devemos lembrar aqui que isso não era incomum nessa época. A gente sabe que vivemos numa época das coisas muito mais rápidas, não é? Então, basta que alguém, no nosso tempo de hoje, nós faríamos de forma diferente. Seria mais ou menos assim, olha gente, eu vou fazer um banquete, eu vou pedir algumas pizzas aqui, então, tal dia, 7 horas da noite, vocês estejam aqui em casa. É necessário somente um convite, certo? A questão é que lá, nesse tempo, não. Então, ele convidava as pessoas, esperava uma confirmação. Por quê? Porque imagine que ele convide 40 pessoas e apenas 5 digam que sim. É uma alimentação necessária. Agora, se ele convida 40, essas 40 vão. Então, é uma outra alimentação. Deveria matar esses animais, preparar todo o alimento. Então, eram necessários 2 convites. Pois bem, entendendo que o contexto verdadeiro dessa época, a gente vê que de fato eram necessários 2 convites. E nós vemos aqui esse segundo convite. Certamente as pessoas já aceitaram ao primeiro, e aí quando chega a hora de receber, de aceitar ao segundo, nós vemos aí ele dizendo, vinde porque tudo já está preparado. E aí, me deixe brincar aqui com os irmãos. Nós não sei quais dos irmãos aqui tinha uma mãe um pouco mais brava, ou talvez seja uma mãe um pouco mais brava, e que nesse caso, quando o almoço já está pronto, ou o jantar já está pronto, e ela diz, pessoal, está na mesa,
Tem mãe que, se o povo não aparecer na hora, como dizem, o caldo entorna, né? O negócio fica feio. E aqui, nessa nossa parábola, é mais ou menos isso, porque tem toda uma questão de preparação, de que já houve confirmação. Então, nós temos esse grande momento. Finalmente está tudo pronto, gente. Venha, vamos aproveitar, vamos ceiar, vamos celebrar. Mas aí o versículo 18, ele tem uma quebra. É claro que é natural que nós imaginássemos o texto continuar fluindo naturalmente para para uma grande ceia. Então, ele fez o primeiro convite, sem problemas. Agora, ele fez o segundo convite, deveríamos imaginar, bom, não deve ter problema nenhum, o povo vai aparecer. Mas é claro que não é assim. Então, diante do segundo convite, iniciam-se agora as desculpas para não se estar presente. E nós vemos que é comum a toda a cultura, e não apenas a cultura daquele tempo, é a nossa também, que é de muito mau gosto recusar-se um banquete, não é? Imagina que alguém chega a ti e te convida para um grande banquete, para uma grande ceia, e você tem de dizer que não. Certamente é um momento ruim, né? Você se sente até mesmo envergonhado, por vezes, de ter que dizer que não. Agora imagine só que você já tenha confirmado que sim, e no último instante, quando faltando uma meia hora para acontecer, alguém te liga e diz, ué, você não vai vir? Você de fato não vai, é certamente uma atitude de mau gosto, uma atitude que não é boa. Então nós vemos aí que o primeiro homem, ele prioriza o campo dele, ainda no versículo 18. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Primeiro, então, ele havia comprado um campo. Aqui a gente pode dizer que, tranquilamente, dá para pegar esse homem aí na mentira. Essa pessoa aí na mentira. Ele está certamente mentindo. Tá? Ele arrumou uma desculpa esfarrapada, uma mentira, para poder se safar aí do convite que, inicialmente, ele certamente havia aceito. Porque pensem comigo, meus irmãos. Esse homem diz que comprou um campo e precisa ir vê-lo. Daí nós temos duas linhas de raciocínio. A primeira, e talvez mais simples, quem compra um campo sem vê-lo? Com certeza ele deveria ter ido lá ver quais árvores havia naquele campo, quais que eram o tamanho, qual que era o tamanho daquele campo, se tinha alguma caverna, algum rio que passava pelo campo, tinha que conhecer se tinha alguma construção. Imagine só, nós mesmos trazendo para a realidade de hoje. Eu comprei um campo, mas eu não sei o que tem lá, eu não sei se a terra é boa, se tem alguma construção ou não, eu não sei de nada. Não, não sei o que há lá, mas eu comprei aquele campo. Bem, sabemos que isso é muito difícil de ter acontecido, por isso estou dizendo que certamente esse homem estava mentindo. Mas vamos lá imaginar que talvez, sendo um homem muito rico, fez o favor para alguém de comprar esse campo, enfim, pode ser a exceção da exceção, não é mesmo? Ainda assim, e aí nós vemos a segunda linha de raciocínio possível, né? Imagine que ele comprou esse campo. Então ele vai ter muito tempo para ver, não é mesmo? Se ele de fato comprou esse campo sem ver, e agora já é dele, ele já o adquiriu, ele tem muito tempo para conhecer esse campo, para conhecer cada detalhe, cada cantinho dele. Ele deveria então, de fato, recusar-se a ir ao banquete diante de uma primeira confirmação para ele? Certamente que não. Então, vemos aí que o primeiro homem ele quer inspecionar o campo e provavelmente ele esteja mentindo, é apenas uma desculpa esfarrapada. Aí no versículo 19 nós temos mais um outro que diz assim, ó, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. Então, de mesma forma, inclusive
até a linha de raciocínio vai ser parecida, assim como a atitude, esse homem dá uma desculpa esfarrapada. Ele provavelmente esteja mentindo também. Imagina só, forma parecida com o campo. É normal uma pessoa comprar algumas juntas de bois, comprar uma quantidade, eu vou explicar sobre isso, de bois sem saber a qualidade, sem ter ido lá ver, sem analisar, averiguar bem a questão disso. Ainda mais porque essa ideia de juntas de bois são os dois bois que andavam juntos, muito provavelmente para arar a terra. E eles eram unidos, né, por um instrumento de madeira aqui nos seus pescoços. Então estariam dois bois, eles andariam juntos. Se torna ainda mais importante experimentar esses bois, ver os dois trabalhando juntos, porque é possível que eles não conseguissem andar juntos, é possível que um ficasse arrastando o outro e eles andavam de forma não reta, de forma torta. Então, certamente era muito importante analisar essas juntas de bois que foram compradas. E a gente segue a mesma linha de raciocínio, como estou dizendo aqui para os irmãos. Ok, talvez ele tenha feito favor para alguém, ou era uma grande oportunidade, estava muito barato, nem importa se os bois conseguiam trabalhar bem. Tô aqui tentando quebrar o galho desses homens, né? Mas não dá, porque, como estou dizendo, na mesma linha de raciocínio, se ele já comprou os bois, precisava ser naquele momento que ele iria experimentá-lo ou poderia ser depois da ceia? Certamente que poderia ser depois, não é mesmo, meus irmãos? Certamente que sim. E aí, trazendo para os nossos dias de hoje, eu separei aqui uma comparação que a gente pode imaginar, né? Quanto a essa compra das juntas de bois. É como se alguém ligasse e já havia confirmado o evento que estaria lá na ceia, e aí então no último momento ele liga pro anfitrião e diz mais ou menos assim: olha, eu não vou poder jantar aí hoje, conforme nós combinamos previamente, porque eu acabei de transferir dinheiro para comprar 5 carros. Então eu comprei esses 5 carros, já transferi o dinheiro pro camarada, e agora eu preciso ir lá na casa desse rapaz para ver como é que os carros estão. Isso é no mínimo incomum, né? É no mínimo incomum de que a pessoa compre algo sem saber o estado em que esse algo comprado está. E seguindo a mesma lógica, já que comprou, agora também não adianta, já que é seu, a inspeção pode ficar para um outro momento, não é? Pois bem, no versículo 20 nós vemos ainda uma terceira pessoa, olha aí, e outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Aqui, esse terceiro homem, nós temos uma diferença em relação àqueles outros dois. A desculpa dos dois primeiros é ter adquirido bens. E o terceiro é ter adquirido um casamento. Agora ele está casado e essa é a razão para ele não ir. Esse parece, numa primeira visão, um motivo muito mais plausível, né? É aparentemente um bom motivo. Ora, ele casou-se, então vamos dar tempo para o rapaz, vamos dar tempo para o casal. Mas veja, irmãos, isso não deveria atrapalhar ele de cumprir a sua palavra, não é mesmo? Não é porque alguém se casou que a sua palavra, então, pode passar a valer menos. Ele havia dado a sua palavra e não a cumpriu. É uma atitude certamente errada. E aí nós podemos dar até uma analisada aqui, lá no livro de Deuteronômio 24:5. Aqui nós temos a lei acerca do homem que havia acabado de casar. Então, a própria lei se explica bem por si mesma. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou.
Então nós vemos aqui na lei do povo judeu, do povo hebreu, que ao casar-se, o homem estaria livre até mesmo do trabalho militar, para que pudesse ficar com sua esposa, trazer alegria a ela. Mas a questão é que o trabalho militar ele é muito perigoso, né? Nós podemos entender facilmente que o trabalho militar ele iria afastar esse homem da sua esposa. Poderia até mesmo afastá-lo para sempre dela, né? Trazendo-lhe a morte. Mas era apenas um banquete, não era nenhuma batalha, nenhuma guerra, era apenas um banquete, ao qual, importante, ele já havia confirmado presença. E uma outra coisa é que, pelo contrário do exemplo do afastamento do serviço militar, ele deveria aproveitar e ir, e ainda carregar consigo certamente a sua esposa, aproveitar esse convite e, como diz que é a intenção lá em Deuteronômio 24:5, trazer felicidade a ela. Era uma oportunidade de fazer isso, certo? Então, não havia desculpa de verdade, não era suficiente. Era mais uma vez uma desculpa esfarrapada para não se achegar a essa ceia, a esse convite. Então, nós vimos que todas as desculpas para não comparecer ao segundo convite, elas têm algo em comum. São pretextos fúteis e enganosos. E aí no versículo 21, nós vemos a reação do anfitrião diante da resposta dessas pessoas. Veja lá. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Então, diante da resposta, o anfitrião fica irado. Olha só aí como o texto se refere. Então, irado, o dono da casa diz. Então, nós vemos que, não sem razão, ele fica irado, muito bravo. Ele acabou de ser humilhado. De fato, ele acaba de ser humilhado. Está tudo preparado, feito lá com carinho. Podemos até entender que as suas riquezas foram voltadas para aquilo, porque certamente um grande banquete não é de graça, né? E aí, quando está tudo pronto e as pessoas devem se achegar, ele é humilhado com a não presença dessas pessoas. E agora o convite passa a ser direcionado para um grupo diferente, para aqueles que podem ser entendidos como que, entre aspas, indignos. E esse grupo de pessoas descrito aqui no versículo 21, ele já foi descrito na parábola anterior, no versículo 13. Olha aí, antes ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Essa foi a dica que Jesus deu na parábola anterior. E aí agora ele está dizendo. Então aqui também aconteceu assim, ó, ele convidou essas pessoas. Pois bem, então nós vemos que no versículo 22, certamente o servo fez isso, né? Mas ele volta e a constatação é que mesmo depois de convidar essas pessoas, convidar essas outras pessoas, ele espera ainda um número maior, porque ainda havia lugar. Nós vemos então a solução para essa sobra de lugares no verso 23. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Obrigue a todos a entrar. É bem possível que esse grupo, tido como indigno, esse segundo grupo convidado, ele não quisesse fazer parte da celebração exatamente por ver-se como indigno. Imagine passar nas ruas e chamar, tem uma grande ceia, um grande banquete, certamente uma coisa com grande pompa, né? As pessoas vão ficar meio receosas. Que banquete é esse? Por que eu estou sendo convidado para uma grande ceia? Que coisa estranha. Então a ordem é que o servo vá obrigá-los a vir, como que pegar pela mão e trazer gente. Vamos embora, é para a gente ir, pode ir. Uma convenção, né, convencendo-os a de fato ir, a se achegar a esta ceia, a esse grande banquete. Então nós vemos que o anfitrião, ele deseja uma casa cheia.
Ele desejou a casa cheia, o primeiro convite, e segundo, né, as pessoas que não quiseram ir, que não foram, aliás, que acabaram recusando e se excusando, desculpas esfarrapadas que nós vimos, ele queria também a casa cheia ao chamar as pessoas num primeiro momento, mas ele ainda dá uma segunda ordem ao seu servo, porque de fato ele deseja que sua casa esteja cheia para a ceia. Então, no verso 24 final, nós vemos a declaração deste homem. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Pois bem, os primeiros convidados, que anteriormente, claro, sendo primeiros, foram prioridade, agora eles são excluídos para sempre. E a resposta à recusa é a impossibilidade de se achegar à ceia. Então, num primeiro momento, eles se recusaram, e sendo assim, eles serão impossibilitados agora de se achegar a essa ceia. Não é mais possível chegar a ela. Ora, agora sim, nós vemos que essa resposta é muito provavelmente do Senhor Jesus para o povo, porque nós vemos uma mudança na forma de falar. Então é bem provável, aliás, vamos entender aqui, Jesus está falando para os seus discípulos e para a multidão. Tem um povo ouvindo a Jesus. Então esse último versículo fica um pouco mais claro que Jesus está falando com todos eles. Então, ele está falando a parábola, contando a história. Quando chega no último versículo, é de fato Jesus se dirigindo ao povo. Por quê? Porque anteriormente, o Senhor da parábola, ele se referia apenas no singular, ao seu servo. Mas agora, ele está falando no plural, olha aí, porque vos declaro. É como se Jesus estivesse voltando-se ao povo. E aí nós podemos entender que sendo assim, o banquete que ilustra a parábola é o banquete de Cristo. Olha só, parece que Jesus está contando uma história e olha, que banquete é esse? Que ceia é essa? Que Senhor é esse? E aí nós entendemos esse banquete, essa ceia de Cristo. Então nós caminhamos aqui para a nossa conclusão, que nós podemos entender e aprender dessa passagem, desta parábola. Em primeiro lugar, que os primeiros convidados, eles representam o povo de Deus, os judeus chamados por ele por meio dos profetas. Então nós vemos, desde o Antigo Testamento, o povo chamando, o Senhor chamando o povo judeu. Nós vemos ele fazendo maravilhas, cuidando do seu povo, mas por tantas vezes o povo é falho e o desobedece, não é mesmo? Nós vemos ainda aqui nos evangelhos que este é o povo que não aceitou, que recusou. É claro que quando nós vemos aqui que eles não poderiam provar da ceia do Senhor, nos parece que então ser judeu, ser do povo de Deus do Antigo Testamento, é condenação ao inferno. Não, irmãos, não é assim. De fato, não é, porque nós vemos alguns que se voltam a Jesus, que se arrependem, né? Os discípulos, todos judeus, eles se voltam a Cristo e é claro que certamente podem provar dessa ceia, que é uma ceia do final dos tempos, ou seja, eles irão para o céu. Sendo assim, nós vemos que, em geral, o povo de Deus, o povo de Israel, ele se excusa. Assim como esses 3 homens que deram essas desculpas esfarrapadas, esses homens dão também ao Senhor. E os convidados seguintes são os gentios, né? Aqueles que não eram povo de Deus, mas agora se achegam. Romanos nos fala muito bem disso, sobre como fomos enxertados na árvore, que seria o povo de Deus, o povo de Israel, e aí os gentios, ou seja, lembrando aí os irmãos, gentios é todo aquele que não é judeu, ou seja, nós. Então nós fomos enxertados para poder fazer parte desse povo. E assim como os judeus eles agem com indiferença ao propósito de Deus, e aí nós podemos pensar, também, né?
Esses judeus, quantas besteiras eles fizeram, irmãos, devemos lembrar que nós também fazemos isso. Nós também agimos com indiferença ao propósito de Deus e por vezes deixamos de confiar nele. Temos o exemplo do povo de Deus lá no deserto, e em outros momentos também, parece que eles não confiam em Deus, mas por vezes, infelizmente, nós também fazemos isso. Esse banquete maravilhoso, ele aponta para um futuro vindouro, e nós podemos crer e ter fé que essa ceia maravilhosa ela está chegando e nós estaremos lá, meus irmãos. Ela é chamada ainda de as ceias das bodas do Cordeiro. Será a grande festa, queridos, quando nosso Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que é também chamada de sua noiva. Então nós poderemos celebrar as bodas do Cordeiro, lá no céu, na presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, onde haveremos de passar toda a eternidade. Nós temos uma esperança muito grande e muito preciosa, a qual nós devemos nos apegar, meus irmãos. Que o Senhor os abençoe. Estou sempre, é claro, à disposição dos irmãos. Para qualquer necessidade, qualquer dúvida que os irmãos tenham, por favor, entrem em contato comigo, certo? Vamos orar para terminar? Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos que fomos escolhidos pelo Senhor e que o nosso lugar na ceia está garantido. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu e nos capacitou para termos fé no Senhor. Peço que nós não percamos jamais a esperança no Senhor Jesus e nesse final maravilhoso, onde estaremos todos juntos na ceia das bodas do Cordeiro. Pai. No nome de Jesus que oramos. Amém.